Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa aula. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, eu estou gravando essas aulas para ajudar meus alunos que estão sem aula presencial durante a quarentena. Mas se quiser chegar, aprender alguma coisa, fique à vontade. Se quiser curtir também, não faz mal. Aproveita aí e tenta aprender alguma coisa. Muito obrigado. Olá, meus queridões, tudo bom com vocês? Estão se cuidando direitinho, passando álcool gelzinho na mão? Hoje vamos falar da mardita, a mar falada, a estequiometria. Mas, apesar de muitas pessoas falarem mal dela, ela não é tão difícil assim. Vamos fazer essa aula em 3 partes. A primeira parte eu vou dar alguns conceitos prévios que são importantes para aprender. Massa atômica, massa molecular, massa molar e mol. A partir disso, depois eu trabalharei equações químicas e em seguida realmente com os cálculos estequiométricos. Primeira coisa fiquem bem tranquilos, fiquem ambientados, vamos fazer essa aula bem de boa, do jeito que é na sala de aula. Vamos lá? Primeiramente, o que é estequiometria? Estequiometria é basicamente a matemática da química. E é provavelmente por isso que a maioria das pessoas não gosta dela. A matemática, apesar de eu gostar bastante, eu sei que muitos alunos têm bastante dificuldade. Ela exige um pouquinho de um trabalho que às vezes dói a cabeça. Mas quando tudo fica mais claro, tudo fica bem delimitado, é mais fácil de trabalhar com ela. Ela é importante porque a química, como ela é uma ciência física também, ela precisa da parte quantitativa. Não basta saber que os ingredientes mudarão de cor. Tem que saber também que eles terão um motivo, uma quantidade, uma proporção. E é por meio da estequiometria que podemos calcular, por exemplo, a quantidade de produto, o volume das soluções, a massa dos produtos. Então, basicamente, é por esse raciocínio e para isso que serve a estequiometria. Vocês muito provavelmente já viram o conceito de massa atômica. A massa atômica é a massa de um átomo. Parece meio óbvio. Lá que ela é representada pela letra A, ela sempre está representada acima do elemento químico, podendo estar tanto à direita quanto à esquerda. Geralmente, quando tiver carga representada, ela estará à esquerda e a carga à direita. E o número atômico, que vocês já conhecem, que é basicamente o que determina o tipo do elemento. Por exemplo, o carbono, que terá 6 prótons. A massa do átomo é uma coisa tão pequena que é muito complicado você querer representá-la em gramas. É possível? É. Só que ficaria muito pequeno o número e ficaria muito ruim de trabalhar. Para facilitar, nós representamos como uma nova unidade, chamada unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica pode ser interpretada por uma analogia simples como o saquinho de bola de gude. Eu quero comparar o tamanho desses dois saquinhos de bola de gude. Mas pense o seguinte, é mais fácil eu comparar em gramas ou em número de bolinhas de gude? Você vai querer comprar bolinha de gude para, sei lá, para levar para casa, jogar com seus amigos. E na hora que for comprar, o cara vai oferecer, esse pacote aqui é de 500 gramas, esse aqui é de 1 quilo. Não seria mais fácil saber quantas bolinhas tem? Deixa mais prático. Quando a unidade é compatível com a escala que você está medindo, tudo fica mais fácil. Assim que foi criada a unidade de massa atômica. Pense no átomo. O átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Só que apenas os prótons e os nêutrons contribuem efetivamente para a formação da massa. Se apenas os prótons e os nêutrons contribuem efetivamente para a formação da massa, faz sentido nós pensarmos que cada um tem 1 de massa. Não faz sentido? Pense um pouco. Para que eu vou atribuir 0,003 de massa de um próton para dificultar o cálculo? Então, assim, eles estabeleceram que o próton e o nêutron, que tem a massa bem aproximada, o nêutron é um pouquinho maior só, atribuíram massa 1. Com essa massa 1, nós podemos dizer, por exemplo, que o carbono, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, possui massa 12. O carbono, que possui 6 prótons e 7 nêutrons, possui massa 13. Então, desse modo, ficou muito mais fácil calcular. Para isso que serve a unidade de massa atômica. Mais para frente, eu vou relacioná-la com massa molar também. Aqui uma perguntinha que eu faço para vocês refletirem. Se a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons e cada uma possui uma unidade de massa atômica, como a massa atômica dos elementos pode ter número decimal? Se eu acabei de falar para você que a massa do próton é 1 e a massa do nêutron é bem aproximadamente 1, e eu considero 1 para fins práticos, como que eu posso ter lá na tabela periódica o carbono diferente de 12, por exemplo? Como que eu posso ter no hidrogênio 1,001 de massa lá na tabela periódica?
A grande questão é que quando vemos na tabela, não estamos falando apenas da massa atômica daquele átomo, e sim do elemento em geral. Na natureza encontramos isótopos, que são basicamente o mesmo elemento químico com diferentes números de massa. Por exemplo, eu citei o carbono, que pode ter massa 12, massa 13 ou massa 14. Inclusive o 14 ele é usado em datação de fósseis, porque é radioativo. Ele existe muito menos justamente por isso. Basicamente, eles pegam a permanência de cada isótopo na natureza e, por meio disso, calculam a média ponderada. Vamos ver aqui, por exemplo. Ó, a massa, o carbono 12 ele representa 98,89% do carbono presente na natureza. O carbono 13 representa 1,01 aproximadamente. E o carbono 14 é uma quantidade ínfima, nem entra nesse cálculo. Quando a gente vai calcular uma média ponderada, eu acredito que vocês lembrem isso vagamente, mas é basicamente pega a quantidade e multiplica pela porcentagem. Soma, quantidade, porcentagem. E de novo. E divide tudo por 100, porque você está fazendo uma média ponderada. É diferente da aritmética. No fim, isso aqui vai dar a massa do carbono. A massa do carbono é 12,011. Não é um número inteiro. A massa do elemento. E por que será que nós usamos essa massa no cálculo e não a massa do carbono 12 simplesmente? A gente diz que é carbono 12 que tem ali. É porque quando você pegar uma amostra, pegar por exemplo um pouco de grafite, carbono grafite, a porcentagem, a massa que se você calculasse ia dar essa aqui. A grande questão é que na natureza a gente sempre vai encontrar essa proporção, ou pelo menos muito próximo disso. Então quando fazemos os cálculos, a massa mais próxima da correta para dar certo será essa aqui. Beleza? Massa molecular. Se átomos têm uma massa própria, a molécula tem uma massa própria. Não faz sentido? A molécula não é formada por átomos. Então, ela é a massa de uma molécula. Ela calcula-se somando as massas atômicas de cada átomo. Vamos pensar aqui na molécula de água. A molécula de água é uma formação de 2 hidrogênios com um oxigênio. Ela acaba tendo essa geometria angular, vocês já estudaram isso. Se eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, eu posso somar as massas dos átomos. Não faz sentido isso aqui? Vamos lá. Ó, por exemplo, a água. Fórmula química H2O. A massa atômica do elemento hidrogênio é 1,01. A massa atômica 1,01 U. A massa atômica do oxigênio é 16 U. Como há 2 hidrogênios na fórmula, nós temos que considerar quantas vezes será a massa do hidrogênio. Pensa o seguinte, eu posso só somar isso com esse aqui e dar certo? Não, eu tenho que considerar toda a molécula. Então eu vou pegar a massa do hidrogênio, a massa do outro hidrogênio e a massa do O e somar tudo. Na hora de calcular aqui, nós simplesmente multiplicamos pelo númerozinho que vem na frente. Então olha só. 16 é a massa do oxigênio. Nós vamos somar com a massa do hidrogênio. Mas o hidrogênio repete 2 vezes. Então é 2 vezes a massa do hidrogênio. Certo? Esse numerinho que vem bem aqui, ó, ele é chamado de índice de atomicidade. É o número de vezes que o elemento repete na fórmula da molécula. Então, vamos fazer uns exercícios para treinar, ficar um pouco mais tranquilo. Calcule a massa molecular das seguintes moléculas. Temos aqui a letra A, que é o sal de cozinha. É uma molécula bem simples, não tem índice de atomicidade, quer dizer que nenhum elemento se repete, nenhum átomo se repete. Nós temos a letra B, temos repetição do H e do O. Aqui, vocês vão tentar dar uma sacada ali, eu já explico como é que funciona. E aqui é um pouco mais difícil também. Quero que vocês treinem rapidinho, dá uma pausa agora e já voltamos. Como é que resolvemos isso? Vamos lá. Aqui tem a letra A de novo. NaCl, a massa do sódio é 23, a massa do cloro é 35,5, a soma dos dois, 58,5. Lembrando que, para fazer sentido, toda grandeza precisa da sua unidade. Vamos para a letra B. Na letra B, nós vemos o índice de atomicidade do H sendo 2 e do O sendo 4. Então não dá para simplesmente pegar e somar a massa do H com a massa do S com a massa do O. Nós temos que considerar a repetição de cada um. Então vamos lá. 2 vezes 1, eu aproximei do hidrogênio para deixar mais fácil. Ó. 2 vezes 1 mais
32, que é do enxofre, mais 4 vezes 16. Por que 4? Porque o índice de atomicidade do oxigênio é 4. Somando tudo, dá 98. Aqui, o que está acontecendo? Vamos lá. Toda vez que eu tenho o índice de atomicidade na frente do elemento, eu repito ele, certo? 2 vezes 1. 4 vezes 16. Só que, se eu tenho um parênteses, eu estou selecionando tudo que está dentro do parênteses. Então, o Mg tem uma vez. O OH tem 2 vezes. Então, o que vai ser multiplicado por 2 ali não é só o H, como foi aqui. Vai ser os dois. Faz sentido? Então, 24,3U, que é do Mg, magnésio, e 2 vezes a massa do O mais o H, 16 mais 1. Agora, por último, esse aqui. Esse aqui eu deixei separado porque ele é um pouco mais complicado. Vamos ver? Quando nós temos AgNH3,2, quer dizer que nós temos a prata, o Ag, argentium, e em volta temos duas partes de NH3. Podemos ver aqui, por exemplo, prata, nitrogênio, hidrogênio, tudo certinho aqui. Essa molécula ela tem carga positiva, por isso que tem essa formação iônica aqui. Então, beleza. Como que nós fazemos isso? Nós temos que considerar a massa da prata. Primeiro, ela está fora do parênteses, não está sendo influenciada por nada. Só que, olha só, aqui tem índice de atomicidade por dentro e tem multiplicando por fora também. Então, nós temos que primeiro calcular tudo de dentro, depois tudo de fora. Parece aquelas expressões numéricas que a professora fazia com vocês quando vocês eram crianças, né? Com o professor. Então, vamos lá. Primeiro, 107,9, massa da prata. Mais, por fora, multiplicando toda a molécula aqui, 2 vezes. Colocamos dentro. 14 do nitrogênio, mais quantas vezes o hidrogênio? 3. Então fica 107,9 mais 2 vezes inteiro, 14U mais 1 vez 3. A soma disso aqui tudo vai dar 141,9. Pode conferir. Lembrando só, para quem já esqueceu, quando fazemos expressões numéricas, vale muito a pena, é o único jeito de dar certo, resolver sempre por dentro do parênteses, depois as chaves, depois os colchetes. É sempre de dentro para fora. Beleza? Vamos falar do maldito mol. Ele, na verdade, ajuda muito a gente, mas causa muito medo, porque a gente não entende muitas vezes o que significa. Para isso, eu tentei facilitar para vocês. Eu criei um exemplo de uma piscina com bolinha de gude. Eu quero que vocês pensem um pouco. Se eu tenho um monte de bolinha de gude em uma piscina, faz sentido eu ir contar uma a uma? Vai ser difícil, não vai? Diferente daquele exemplo do saquinho, que tem uma quantidade muito grande. Mas a gente pode pensar no seguinte: se nós temos a massa da bolinha de gude e conseguirmos calcular a massa total, a gente pode fazer uma relação aí, não faz sentido? Não dá para fazer? Pensa só. Aqui já está a fórmula, deu spoiler sem querer. Se você pega a massa total de alguma coisa e divide pelas partes que ela é dividida, você encontra um número de partes. Por exemplo, massa total dividido pela massa de uma bolinha, você vai encontrar um número de bolinhas. Isso você pode fazer com qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha partes, sejam partes iguais, se você divide a massa do total pela massa das partes, você vai ter um número de partes. É regra isso. O mol foi a mesma coisa. Quando pensamos no mol, a gente está falando de átomos. Átomos são tão pequenininhos que é impossível contá-los. Não dá para contar. Só que na época eles já conseguiram calcular a massa do carbono. Como eles já conseguiram calcular a massa do carbono, dava para fazer a mesma ideia da piscina. Olha só. Se nós temos 12 gramas de carbono numa amostra, e a gente sabe que esse carbono é o de massa 12, e sabemos a massa do carbono, pelo mesmo raciocínio conseguimos calcular a quantidade de átomos. Pegaram o número
de átomos igualaram o quê? A massa da amostra dividida pela massa de um átomo de carbono. Quando se faz essa divisão, pega 12 gramas e divide pela massa do carbono, nós obtemos esse número aqui. Esse número vocês já devem ter visto, geralmente com menos casas decimais. Eu só coloquei aqui porque para ser mais preciso. Mas 6,02 ou até 6 vezes 10 a 23 é o mais comum de ser trabalhado. Ele é chamado também de constante de Avogadro. A gente vai pensar um pouco sobre isso aí e falar. Mas basicamente ele representa o número de átomos de carbono achado nesse caso. O mol, ele mede a quantidade de matéria. Quando a gente fala, o mais certo seria a quantidade de substância. Mas quando falamos de quantidade de matéria, é basicamente o quanto que existe de alguma coisa. Basicamente a quantidade de você ou de um objeto. Ele surge da quantidade de medir partículas muito pequenas e acabam resultando em quantidades enormes. A gente já falou sobre isso. Ele sempre vai representar 6,02 ou 6 ou 6,0221 vezes 10 a 23 partículas ou objetos. Quando a gente está falando de mol, não estamos falando exatamente sobre átomos. Se eu pergunto quanto que é um mol, você só pode falar esse número. Eu preciso, geralmente, para evitar ambiguidade, especificar. Se eu perguntar para vocês quanto que é um mol de casas, vai ser 6,0221 vezes 10 a 23 casas. Ele é um número que pode se aplicar para qualquer coisa, mas não faz sentido. Faz sentido para você? Isso aqui, nem existe essa quantidade de casas no mundo. 6,02... 10 a 23 é um número tão absurdo. Vamos pensar lá. 10 a sexta é milhão. É um número já difícil de pensar. Pensa 1 milhão de reais. Agora pensa 1 bilhão de reais, que é 10 a nona. Agora pensa 10 a 12. Seria trilhão. Acho que nem existe alguém com 1 trilhão de reais no mundo. É muito dinheiro, é muito absurdo. Agora imagine, sei lá, 10 a 23. Você está somando mais 10 casas, 10 casas decimais ali. É muita coisa. Então é um número muito absurdo para a gente pensar em coisas que não sejam muito pequenininhas. O átomo, ele existe em uma quantidade muito absurda. Pensa, por exemplo, que eu falei da piscina olímpica, né? Das bolinhas de gude. Existem bem menos bolinhas de gude em uma piscina olímpica do que cabem átomos de carbono em 12 gramas de amostra. Átomos de carbono em 12 gramas de amostra cabem nessa casa, 10 a 23. Eu calculei, estava sem nada para fazer, eu calculei a quantidade de bolinhas de gude que cabem numa piscina olímpica, cabem na casa de 10 a décima, para vocês verem a quantidade, a diferença. Então, isso aqui só faz sentido usar quando estamos falando de átomos ou partículas. Quando estamos falando de coisas maiores, dá para usar, mas não faz sentido. A gente chama de número de Avogadro ou constante de Avogadro porque Amedeo Avogadro foi um cara muito importante para estabelecer o conceito de átomo, para estabelecer a descoberta do átomo e quiseram homenagear. Geralmente na ciência, quando se descobre alguma coisa, se homenageia alguém. Homenageia, por exemplo, a Marie Curie, que descobriu polônio e não chamou de Curie ou de Marie, ela chamou de polônio, em homenagem à terra dela. O mol ele é comparável a outros agrupamentos numéricos, como por exemplo a dúzia. Vocês já ouviram esse exemplo várias vezes, mas é importante pensar assim. Olha só, se eu tenho uma dúzia de ovos, quantos ovos eu tenho? 12. Se eu tenho 1 mol de ovos, eu tenho quantos ovos? 6,02 vezes 10 a 23 ovos. É só isso. Se eu tenho uma dúzia de átomos, quantos átomos eu tenho? 12. Se eu tenho 1 mol de átomos, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. É o mesmo raciocínio. É simples. A gente confunde porque confunde. É muito número, é estranho, mas faz sentido. Então, pessoal, acabamos de ver mol. A massa molar, ela é muito relacionada a isso. Na verdade, a massa molar se calcula exatamente como a gente calcula a massa molecular, mas o conceito é diferente. Lembra lá da massa molecular? O conceito dela era o quê? A massa de uma molécula. A gente calculava em unidades de massa atômica, uma unidade bem pequenininha. Aqui estamos falando de massa molar. Molar vem de mol. Quer dizer o quê? Calcularemos a massa de 1 mol de determinada substância, ou átomo e tudo mais. Por exemplo, vamos pensar na massa atômica do sódio. Não era 23U? Então, a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. Por quê?
São 23 gramas para cada mol. Não sei se você percebeu que o U ele pode ser trocado por gramas por mol, porque é uma medida proporcional uma à outra. É só aceitar desse jeito, fica mais fácil. Outra, o cloro. O cloro era 35,5 U, certo? Agora, a gente pode falar que é 35,5 gramas por mol. Quando a gente fala 35,5 U, unidades de massa atômica, estamos falando do quê? Estamos falando de massa atômica, a massa de um átomo. Quando falamos de gramas por mol, estamos falando da massa de toda uma quantidade, todo um mol daquela substância, daquele átomo. Faz sentido? Basicamente é isso. Quando a gente vai calcular a massa molar de uma molécula, de um tipo de substância, por exemplo, eu quero que calcule a massa molar do cloreto de sódio. Cloreto de sódio é esse aqui, o salzinho de cozinha que você toma todo dia, que não devia exagerar. Para calcular, precisamos da massa molar do sódio, a massa molar do cloreto, do íon cloreto, que no caso é do cloro, e somar da mesma forma. Aquela questão do índice de atomicidade, tudo aquilo vale da mesma forma, como calculamos na massa molecular. A ideia é simplesmente o conceito que é diferente. Por hoje é isso, pessoal. A gente encerra aqui. Agradeço muito por prestarem atenção. Agora dá aquela descansadinha, se quiserem pular para a próxima aula depois, quando estiver disponibilizado. Tentarei deixar uns exercícios aqui na descrição do vídeo também para vocês trabalharem e treinarem esse assunto. Beleza? Calcule a massa molecular das seguintes moléculas. Aqui é o sal de cozinha, bem simples, é uma molécula. Não toca é sacanagem, né? Aqui você já vê o índice de. Opa, não. Sumiu minha B. Que droga. Pera aí.